Hoje eu vou para a penúltima carta das igrejas da Ásia Menor, as cartas do Apocalipse. Falta a igreja de Tiatira e a igreja de Filadélfia. Hoje vamos trabalhar a carta endereçada a Tiatira, o livro do Apocalipse, o livro das Revelações, capítulo 2, a partir do verso 18. É talvez uma das mais extensas das cartas e é muito interessante essa carta. Ela tanto tem reprimenda como tem também elogios. E parece que ser um bom momento para tratar de Tiatira por um tema que está muito vivo na igreja hoje, muito discutido. Quem tem rede social sabe disso, né? A questão da profecia está sendo muito discutida. O que é profecia? Se profecia é de Deus, se não é de Deus. Então é bom a gente, até oportuno, tratar do tema hoje. Carta à igreja de Tiatira, capítulo 2 do Apocalipse, verso 18, diz: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas coisas diz o Filho de Deus. Ou seja, aqui Jesus se apresenta com um título que lhe é muito próprio, não é simbólico, é expresso, é claro. O Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Portanto, aqui são palavras bastante elogiosas. Tenho, porém, depois do porém, depois do mas, sempre vem alguma outra coisa diferente, né? As conjunções adversativas. Tenho, porém, contra você, o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: não porei outra carga sobre vocês, então somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai. E eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra lida. Dá-nos a tua bênção, a alegria de dela compartilhar e que nós tenhamos aprendizado, crescimento, edificação no uso da Escritura nesta manhã. Que o Espírito Santo guarde nossas mentes e corações e também os nossos lábios, para que não sigamos além daquilo que convém, mas também não fiquemos aquém daquilo que devemos falar. Que a graça do Senhor seja sobre todos nós. Amém. Graças a Deus. Cadê o Cristiano? Está lá em cima? Baixa um pouquinho o retorno para mim, Jorge. Eu procurando o Cristiano, é o Jorge que está aí hoje. Desculpa aí, chefe. Bom, a carta a Tiatira tem algumas particularidades. Como todas as outras, as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor são endereçadas a um público específico, a uma igreja específica, a uma cidade específica. Nós já temos dito isso, que não é uma carta prevendo o futuro de uma outra era, de uma outra igreja,
mas está escrevendo para uma comunidade, para uma população que vai receber essa carta e vai entender por que essa carta contém estes ensinamentos. Não é uma previsão do futuro, é uma leitura da realidade, do que está acontecendo. As 7 cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia Menor são leituras daquilo que está acontecendo naquela região. O Apocalipse é provavelmente escrito na região de Éfeso e dali se disseminam as cartas endereçadas às igrejas. É muito provável, não é, que cada igreja tenha recebido a sua carta, o seu exemplar, do livro do Apocalipse. Vocês compreendem? O livro do Apocalipse foi escrito para essas 7 igrejas. Então ele vai ser lido nestas comunidades. E ele será compreendido por essas comunidades porque diz muito a respeito da realidade que eles estão vivendo. Então os simbolismos, aquelas coisas que para nós são difíceis de entender, porque estamos 2000 anos longe disso, quase. Estamos vivendo num outro ambiente sociopolítico, econômico, cultural. Nós, às vezes, não entendemos as metáforas que estão no livro do Apocalipse. Mas as igrejas conhecem. Obrigado, Isabela. Eu acho que quem quiser, as crianças podem ir para o departamento infantil. Desculpa, hoje o esquecido fui eu. Crianças, podem ir. Quando eu vi a Isabela chegar pelo corredor, eu me toquei, que eu esqueci alguma coisa. Podem ir, meninos. Rapaz, hoje 1, 2, 3, 4, 5, 6. Empatou. Desculpem, crianças. Tirei 5 minutos de vocês. Bom, então as igrejas receberam o livro do Apocalipse e compreenderam com muito mais naturalidade que nós podemos compreender. E particularmente a carta que se destina a Tiatira, ela tem conteúdos próprios daquela população. Era uma cidade que foi construída nos limites entre, quando o Império de Alexandre o Grande se dividiu em 4 partes, a fronteira entre o território de Lisímaco, que ficou com a Grécia, com a Europa, e Seleuco, que ficou com a Síria, a fronteira foi traçada bem pertinho da região de Tiatira. E Tiatira foi construída como um forte, como um quartel, uma cidade para ser uma cidade militar, exatamente para guarnecer uma passagem por onde as tropas de Lisímaco poderiam atacar Seleuco. Então ele imaginou uma cidade naquela localidade para ser uma segurança militar. Era, portanto, uma cidade com forte presença militar e havia toda uma cultura de artesãos. Naquela época, os artesãos se organizavam em sociedades, pequenas sociedades. Hoje nós chamaríamos de cooperativas. Imagine uma cooperativa de sapateiros. Não havia uma grande indústria de couro, mas havia uma cooperativa de sapateiros, ou de artesãos com couro. Havia uma cooperativa de ferreiros, de metalúrgicos, porque eles tinham que fazer os adereços para os soldados, principalmente os adereços militares, armas. Por isso Jesus se apresenta como aquele que tem olhos de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Naquela cidade havia comunidades de artesãos que faziam armas, faziam escudos, faziam provavelmente espadas, não é? Mas também, principalmente, proteção para os soldados. Enfim, era uma cidade de operários. Por isso, Jesus fala das suas obras, do seu amor, da sua fé, do seu serviço. Uma sociedade urbana organizada em cooperativas, ela tinha naturalmente também as suas regras do mundo grego. Quando os cristãos se estabelecem ali, eles vão enfrentar o desafio de economicamente estar inseridos nessas comunidades, mas ao mesmo tempo partilharem uma fé diferente. Imagine
por exemplo, no Brasil, eu me lembro de uma igreja lá em São Paulo, que é a igreja de São Cristóvão. É o padroeiro dos caminhoneiros. Então é muito comum, ou muito comum não, existe uma missa lá, uma missa especial para os caminhoneiros. No dia de São Cristóvão, os caminhoneiros vão para lá. E talvez você tenha visto num caminhão, muitas vezes, a medalhinha de São Cristóvão. Só estou usando aqui um exemplo, tá bem? Então, existe um santo padroeiro das categorias. Naquela época havia um Deus, um ídolo, padroeiro de cada categoria. Lembrem de Lídia, aquela mulher de Tiatira, que era habilidosa na questão dos tecidos de púrpura e era uma comerciante hábil em Filipos. Ela era de Tiatira, mas ela vendia suas roupas em Filipos. Isso está lá em Atos, era uma comerciante. Então, se produzia muito material em Tiatira, nessas comunidades. E dali se distribuía. Mas para você pertencer a essa comunidade que tinha um padroeiro, você tinha que participar também. E aí que o cristão, possivelmente, tinha a sua dificuldade. Porque ele tinha a sua devoção a Jesus Cristo, mas a sua confraria de amigos, onde eles produziam a sua artesania, fosse ela qual fosse, ele deveria também participar dos outros ritos. Esse conflito que ainda existe hoje, não é? Ainda existe hoje. Essa duplo serviço, esse duplo culto. Quantas vezes as pessoas me perguntam, pastor, vai ter uma missa lá na minha escola. Posso ir? Esses dias meu filho me falou da experiência da minha neta de 5 anos, que está estudando num colégio católico, e ela perguntou para ele se ela pode rezar a Ave Maria. Já começou a ter as suas dificuldades, né? Falei, filho, se vira com isso, agora cada um, eu já criei você, agora você convence ela aí, negocia esse negócio com ela. Então, esses dilemas que acontecem. Muitas vezes as pessoas me perguntam, não é? Vai ter um ato assim, eu posso ir? Vai ter uma festa assada, eu posso ir? Festa junina, gente, eu posso comer pipoca na festa junina? São essas coisas que para nós parecem menos complexas, não é? Mas aqui no ambiente de Tiatira, era um dilema maior. Por quê? Porque o culto ao imperador está por trás. O culto às divindades romanas está por trás. O culto pagão está por trás dessas coisas. É muito diferente você adorar um ídolo pagão do que você adorar o Deus verdadeiro, que nunca permitiu que se fizesse uma representação dele. O primeiro mandamento é não fazer uma representação de Deus. Não farás imagem de escultura, né? Não faça uma representação de Deus. Por quê? Porque nada é semelhante a Deus. Nada na criação pode retratar o Criador. Deus nunca aceitou ser retratado nem em figura humana, nem em figura de animal, nem com o sol, nem com as estrelas. Deus não tem associação imagética. Deus é Deus. E ponto. Deus é Espírito. Por isso a frase de Jesus em João capítulo 4, Deus é Espírito, e os seus adoradores o adoram em Espírito e em verdade. Não há uma imagem para Deus. Nós não adoramos a Deus imaginando, retratando, para que depois a gente faça essa conexão. Não. Deus é Espírito. Nós o adoramos sem nenhum tipo de representação imagética. Mas naquela época, eles, em Tiatira e nas outras cidades a quem se destina o Apocalipse, eles eram confrontados com isso. Vocês têm que adorar o imperador, vocês têm que participar do culto ao imperador. É por isso que aqui, do verso 20 ao verso 23, nós temos essa figura da profetisa Jezabel. Os autores não chegam a nenhuma especulação, não há nenhum comentário bíblico que defina o que é isso. É, na verdade, um simbolismo. Jezabel, no Antigo Testamento, é a mulher de Acabe,
que levou os israelitas ao culto a Baal. Então, quem conhece 1 Reis, capítulos 16, 17, 18, 19, vai ver lá a história de Elias nos seus embates com Acabe e Jezabel. Jezabel é uma rainha fenícia. Acabe não se casou com um israelita, mas se casou com uma fenícia e começou a adorar os deuses de Jezabel. E Jezabel instituiu em Israel um culto cheio de profetas. Aquela batalha de Elias e os profetas de Baal e Elias e os profetas do poste ídolo. São dois grupos de profetas. 850 profetas contra um. É o embate lá no Monte Carmelo. Vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Peçam aí para Baal, para ele mandar fogo do céu. Baal era retratado como um Deus que segurava um raio, porque ele era o Deus da fertilidade, o Deus das colheitas. E culto da fertilidade, vocês sabem a associação que se faz, né? A terra é fértil, a mulher é fértil, então vamos misturar as duas coisas. Então, os cultos a Baal, eles eram bastante danosos no ambiente de Israel, né? Porque introduziam tanto a idolatria como a imoralidade. E Jezabel foi a indutora para que o culto a Baal se difundisse naqueles dias, a ponto de Elias se sentir só e dizer: estou sozinho. E Deus fala: calma, Elias, eu guardei 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal. A gente acha muita gente, né? Tá vendo? Elias estava triste, pensando que estava sozinho, mas Deus guardou 7.000. Gente, Deus guardou só 7.000. Significa que o resto dobrou o joelho diante de Baal. É por isso, eu acho que 7.000 é um número simbólico, tá bom, gente? Deus disse a Elias: Elias, tem gente aí que não adorou Baal. É por isso que aqui no Apocalipse tem essa ideia daqueles que se prostituíram e que adulteraram e praticaram a imoralidade. Entendeu? Então, em Tiatira, os cristãos estavam sendo convidados a participar das mesas dos ídolos, a participar dos cultos sacrificiais aos ídolos, ou até mesmo ao imperador. E eles deveriam se manter puros. Mas havia possivelmente uma liderança, que pode ser feminina aqui, porque usa a figura feminina de Jezabel do Antigo Testamento. Então pode ser que uma líder religiosa, uma profetisa, estava induzindo os cristãos de Tiatira a comer nas duas mesas. Como na mesa do Senhor, mas também como na mesa do ídolo. Esse é o adultério. Isso é a prostituição, essa é a imoralidade. E Jesus fala que vai fazer com que esta mulher, essa profetisa, essa Jezabel, fique acamada. Deus traga também tribulação aos que com ela adulteram, ou seja, aqueles que seguem o caminho dela, a menos que esses se arrependam das obras que ela incita. Ou seja, Jesus está dizendo que vai dar uma outra oportunidade para que as pessoas que estão comendo nas duas mesas se arrependam. Assim como houve nos dias de Elias, um chamado para que Israel se arrependesse. Aquele confronto de Elias com os profetas de Baal era um chamado ao arrependimento. Vejam quem é o Deus verdadeiro. Deus sempre dá uma oportunidade, irmãos, para que aqueles que estão enganados deixem o erro. Deus quer que os homens se arrependam. Deus quer que os iludidos se arrependam. Deus quer que os cegos enxerguem. Deus quer que os que estão sendo enganados percebam o engano e encontrem a verdade. E eu quero agora aqui fazer um pequeno parêntese sobre essa questão da profecia. Tem uma grande discussão agora, né, sobre... Uma grande discussão, não. Nas redes sociais, o personagem da moda é o profeta Mirim. Eu tenho respeito pela profecia. Eu quero dizer a vocês que eu fui um pregador mirim. Eu fui batizado no Espírito Santo com 12 anos de idade. Comecei a trabalhar com 14. Portanto, entre os 12 e os 14, não lembro exatamente quando, eu comecei a ir com minha mãe em uns cultos à tarde,
nas reuniões das mulheres, nos cultos que eram nas casas. E minha mãe às vezes falava, deixa o Zé pregar. Eu fui um pregador mirim nos cultos nas casas. Antes de fazer 14 anos, eu dei as minhas pregadinhas. Com 15, 16 anos eu já pregava no templo. Com 18 anos eu me tornei obreiro. Com 21 anos eu fui ordenado pastor. Então eu fui um pregador mirim. Mas nunca ninguém pensou em explorar economicamente o dom que Deus me deu. E Deus preservou o meu caráter. A profecia vem de Deus. É um dom de Deus. O dom de cura é de Deus. O dom de línguas é de Deus. Discernimento de espíritos é de Deus. Sabedoria, conhecimento, socorro, ensino, liderança, administração. Há muitos dons que Deus dá para o aperfeiçoamento da igreja. E Deus pode dar sim dons aos jovens. Deus pode dar sim dons a um adolescente. Porque eu vivi essa experiência. Isso não fez de mim um mercador da fé. Isso não fez de mim alguém com desvio de caráter ou até mesmo com desvio de personalidade. Deve-se estudar cada caso. Deve-se estudar cada caso. Esse menino que está nas mídias, sem dúvida, ele tem uma inteligência diferenciada. Ele não tem uma inteligência comum. A sua habilidade de fazer uma performance, a sua habilidade de construir um personagem, ela é realmente uma habilidade diferenciada. Se isso é um desvio de personalidade, ou chegou ao ponto, até mesmo um desvio psicológico, os especialistas é que digam. Não é? Pelo que a gente percebe hoje, há uma pessoa com muita habilidade psicológica, mental, uma inteligência diferenciada, mas que já apresenta desvios de conduta, desvio de caráter e talvez mesmo uma psique adoecida, narcisista, como se diz hoje, né? Antigamente a gente falava com mania de grandeza. Tem um termo melhor para isso, Cida? Narcisismo mesmo? Tecnicamente é isso, né? Então, é possível que? É muito provável que. Mas isso não invalida o dom de profecia. Não é o falso que determina o valor do verdadeiro. Existe profecia, existe Deus, existe realidade nas manifestações do Espírito Santo e nós não devemos deixar de buscá-las porque alguns fazem mau uso delas. Tá bem? Então eu creio que pregar é uma forma de profetizar, sem dúvida. Mas também creio na palavra que vem da boca de Deus para as pessoas que estão buscando uma palavra de Deus. E o profeta dá conta daquilo que fala. E quem recebe, tenha inteligência, inclusive espiritual, para ouvir e atentar, para julgar a profecia e tomar então a decisão que melhor lhe convier. Então, em Tiatira já havia um ambiente complexo, de espiritualidade exacerbada, mas ao mesmo tempo de infidelidade. Tá bem? Mas a mensagem do Senhor segue, não é? Embora houvesse um grupo que comia nas duas mesas, o verso 24 diz: digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina. Ou seja, gente que não se contaminava com esse movimento de Jezabel. Esses que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Ou seja, gente que não ficou entrando nessa espiritualidade doentia. Não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Ou seja, quem já está resistindo nesse ambiente
de culto aos ídolos, de culto ao imperador, e está se mantendo fiel, Jesus está dizendo: eu não vou pedir mais nada além disso. A fidelidade já basta. Irmãos, tem algo que é muito importante, que a gente valoriza pouco: a fidelidade. A gente quase não fala disso, não é? A gente fala muito do amor, mas a gente quase não fala da fidelidade. Deus é fiel e Deus é amor. O cristão é fiel e o cristão é amoroso. Fidelidade é algo que Deus respeita. Fidelidade é algo que Deus procura. Fidelidade é algo que Deus considera. Ser fiel, ser firme, ser íntegro, ser reto. A perseverança. Às vezes nós achamos que Deus olha os nossos rompantes, aquele momento que a gente tem um impacto emocional e vai lá e faz aquela oração de entrega e tal, e eu renuncio, eu ir, aquelas promessas todas, e a gente fala: glória a Deus, converteu, aleluia, agora vai, esse agora converteu. Aí Deus talvez fique lá em cima esperando: vamos ver mês que vem. Hoje é domingo, deixa chegar a segunda-feira, vamos ver. Eu pessoalmente não sou muito afeito a esses eventos de manipulação psicológica que produzem um resultado. Sempre vão produzir um resultado impactante. Eu lembro lá atrás, quando começou os encontros do G12, uma irmã me ligou: pastor, eu posso ir? Eu acho que vai ser bom para mim. Eu falei: eu acho que vai ser bom para você. Há quantos anos você tem marido e 2 filhos? Há quantos anos você não tira um dia para ficar orando, sem se preocupar com seu marido, com seus filhos, com sua casa? Quanto tempo você não tira um dia para ficar com Deus em oração? Ah, pastor, depois que eu casei eu nunca fiz isso. Eu falei: está entendendo por que vai fazer bem para você? Por que vai dar resultado? Isso foi em 2000, mais ou menos. Naquela época a gente não tinha a doença do celular tão impregnado em nós. Mas imagina hoje, se te levam para um lugar sem celular, sem Wi-Fi, sem filho, sem mulher, sem marido, sem conta no banco, sem qualquer outra preocupação, se não estar lá adorando a Deus, orando, cultuando, refletindo, pensando, vai causar um impacto espiritual mais profundo? É claro que vai. Em casa você não consegue orar 15 minutos sem que o telefone toque, sem que o cachorro late, sem que a campainha toque, sem que a televisão Alexa te fale alguma coisa, né? Então a gente vive num mundo totalmente conectado, interligado, barulhento. Aí você sai para ficar 2 dias. Já pensou, Zenate? Você 2 dias sem as meninas, sem Daniel, sem telefone, sem chefe, sem patrão. Você fala assim: vou orar, vou falar. Poxa, é o sonho, todo mundo aqui queria, né? 2 dias só orando, buscando a Deus, descansando de tudo e de todos. Vai ter um impacto? Vai. Quanto tempo dura essa B12 na veia espiritual que você toma? Quanto tempo dura essa dose cavalar de vitaminas que você toma? Você compreende? Por que eu acho a fidelidade mais importante? Porque a fidelidade não está pautada em momentos de impactos, alguns inclusive elaborados para provocar aquele resultado. A fidelidade tem a ver com a constância. É como casamento. Casamento. Casamento que a gente fala é para os dias bons e para os dias difíceis. Para o dia que está dando certo e para o dia que deu errado. Para o dia da saúde e para o dia da doença. Casamento não tem escolha, né? Depois. Você escolheu, agora é juntos. Eu costumo falar assim no casamento: vocês entraram, cada um de uma vez, em momentos distintos. Primeiro o noivo, depois a noiva.
Um entrou com uma música, outro entrou com outra. Mas quando vocês saírem, vocês vão sair juntos ao som de uma única música. O casamento não é essa celebração que nós fizemos aqui. O casamento é tudo que vai acontecer depois que vocês saírem daqui. Para os convidados, o casamento foi a cerimônia. Para os noivos, casamento é a trajetória depois da cerimônia. Isso é o casamento. Eu diria que Deus olha essa experiência da fidelidade. Deus quer crentes fiéis, aos que não seguem essa doutrina, aos que não se misturaram com estas coisas. Eu não colocarei outra carga sobre vocês. Às vezes a gente pensa que Deus quer muita coisa de nós. Talvez o que Deus queira seja um coração fiel. Às vezes a gente pensa que Deus quer grandes entregas, grandes orações, grandes sacrifícios. Talvez o que Deus queira seja constância. Constância. O que eu espero da minha esposa? Que ela esteja comigo. Nós estamos na melhor fase do nosso casamento. Porque a gente basta um ao outro. Quando eu viajo com Tânia hoje, só eu e ela, é uma benção. Olha, é bom ter filho, mas é muito melhor quando eles são grandes e não viajam com a gente. Mas é muito bem. Deus nos basta. Quando basta Deus para você, você não precisa de outras coisas. Você não precisa de evento, você não precisa de guru coaching. Você não precisa de profeta, você não precisa de malabarismo, você não precisa de, enfim, luzes piscantes, nem músicos. Enfim, você não precisa de mais nada. Você e Deus, Deus e você. Aquela musiquinha, eu e Deus no sertão. Deus e eu no sertão. Isso basta. Essa experiência de não pôr outra carga, eu creio que talvez muitos de nós precisem aceitar. Deus não quer grandes coisas de você. Deus quer que você seja fiel nas pequenas coisas. Seja fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Jesus já ensinou. Por fim, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Veja que tem a ver com a realização, não é? Eu darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Aqui o Apocalipse faz uma ponte com os Salmos, o Salmo 2. No Salmo 2 é um salmo interessante. Os missionários gostam de pensar na conquista das nações, né? Mas assim, os salmos foram escritos na ambiência de Israel. Então, é o Israel perseguido, lutando contra as nações que são maiores, mas há uma promessa de Deus de que dentre eles se levantará aquele que vai reger com cetro de ferro as nações. Há sempre um sonho messiânico embutido lá nos salmos. Um desejo de que o povo de Deus seja o povo que triunfa contra as outras nações. E no Apocalipse há um grande império, que é o Império Romano, governando o mundo. Quem é que pode vencer esse grande império? Só o reino de Deus. E foi isso que Jesus fez, não é? Jesus solapou o Império Romano, semeando o Evangelho. Então, na visão de Daniel, na forma como Daniel retrata lá a sucessão dos impérios, o Apocalipse vai pegar a mesma ideia, não é? Os reinos deste mundo vão passar e vai permanecer apenas o reino de Cristo. Então esse que governará com cetro de ferro é Jesus. E o povo santo é a igreja do Senhor. Nenhum império conseguiu extinguir a igreja. A igreja já foi perseguida de muitas e diferentes formas e ela ainda é perseguida hoje. Estima-se que 10% dos cristãos no mundo são cristãos perseguidos. Ora, aqui
ora ali, tem alguém sofrendo perseguição por causa do amor a Jesus. Mas em nenhum lugar o Evangelho é extinto. Em nenhum lugar o povo de Deus é extinto. Por quê? Porque Deus preserva os seus. Então aqueles que forem fiéis, Deus os colocará sobre as nações. O jogo vira. Então aqueles que hoje são oprimidos, um dia, depois de suportarem a provação, eles serão honrados e serão colocados em lugar de destaque, não é? Assim como os que perseverarem foram oprimidos, um dia Deus também dará autoridade a eles, porque Jesus recebeu a autoridade do Pai. E ele fala aqui da estrela da manhã. Eu lhes darei ainda a estrela da manhã. É Vênus, o planeta Vênus, que é citado algumas vezes na Bíblia. E os romanos, inclusive, usavam Vênus como um símbolo da sua vitória. O que o Apocalipse está dizendo é: eu darei àqueles que permanecerem, àqueles que forem fiéis, eu lhes darei a vitória. Eu lhes darei a recompensa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em tempos de perseguição, uma mensagem de consolo. Em tempos de heresia, um chamado à fidelidade. Em tempos de confusão espiritual, de muitas vozes falando coisas insanas, um chamado a nos tranquilizarmos e prestarmos atenção àquilo que o Espírito diz à igreja. Nós não devemos ser guiados, irmãos, pelas modas do momento, pelos movimentos do momento. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Que seja o Senhor quem guie a sua igreja. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por esta manhã e pela oportunidade de sabermos que, como nós no Brasil, em outros momentos a tua igreja também já foi ameaçada por coisas estranhas que surgem no meio dela. Como nos dias do passado, Senhor, outras tantas coisas irão acontecer novamente. Mas nós também cremos na perseverança e na fidelidade do Senhor, cuidando da sua igreja, purificando a sua igreja, limpando a sua igreja, santificando a sua igreja. Nós queremos que o Senhor conduza a sua igreja. O Senhor é de fato o Cordeiro de Deus, mas é também o justo juiz. O Senhor é de fato aquele que morreu, mas é aquele que ressuscitou e está vivo e tem todo o poder nos céus e na terra. Os reinos deste mundo vão passar, Senhor, mas o teu reino permanece para sempre. E que nós sejamos fiéis, Senhor, que nós sejamos encontrados fiéis na tua presença. Guarda o nosso coração, Senhor, de nos inclinarmos para as novas idolatrias, para o novo espírito de Jezabel que aparece ora aqui e ora ali, Senhor, para estas festas e ajuntamentos que não têm a ver contigo. Guarda o nosso coração, Senhor, de nos deixarmos contaminar com falsos ensinos, com falsas experiências, com falsas doutrinas, com práticas que não conduzem, Senhor, a vida e a piedade. Guarda o nosso coração, Senhor, de sermos tomados também pela ganância, pela inveja, pelo ciúme. Senhor, guarda o nosso coração. Que nós sejamos uma igreja simples, que prega um evangelho simples, mas que agrada ao Senhor. Que a nossa vida seja pautada, Senhor, por ética, por amor, por obediência, mas também pela perseverança. Que possamos permanecer fiéis ao nosso chamado e à nossa vocação. Oramos em Cristo agradecidos. Amém.